Bem, gente, como a gente falou sobre isso na semana passada e tem que voltar a esse assunto, a caixinha de maldades da prefeitura não tem limite, né? A novidade, desde a semana passada, é que o prefeito entrou com uma representação por inconstitucionalidade de alguns artigos do nosso estatuto, querendo derrubar as gratificações que as pessoas incorporaram por exercer função de diretor, de chefe de setor, secretário, né? Inclusive, a secretária Mônica está nesse meio aí e está arriscada a perder lá a incorporação dela, né, Anderson? De todos os servidores que incorporaram FGs ou cargos em comissão, Rose, eles estão passíveis a perder, né? Os que incorporaram agora, de 2012 em diante, e aqueles que já tinham incorporado há 5 anos, 10 anos, 15 anos, porque a ação que ele entrou é isso, ele entrou contra o estatuto atual e contra o anterior. Então, ou seja, se tem alguém que tenha incorporação, né, de FGs ou de cargos em comissão, nós estamos correndo o risco de perder. E às vezes as pessoas pensam assim, tinha até uma notinha maldosa ontem no Partizan, colocando que os profissionais da educação vão ficar contra os diretores e contra as pessoas que estão arriscadas a perder essa gratificação. Por quê? Alegando que os diretores não foram favoráveis à causa dos demais servidores na época da greve. Só que isso não tem nada a ver, porque o sindicato interpreta como um ataque à classe trabalhadora, ataque a qualquer trabalhador, seja ele diretor, seja ele auxiliar de serviços gerais, professor, porteiro, motorista, não interessa qual é a função que ele está exercendo. Todos nós somos trabalhadores e o governo está perseguindo uma parcela dos trabalhadores. E isso, gente, também é um assédio, acaba se transformando num assédio. Não, de repente, da gente poder processar por assédio, mas é uma coisa, doutor Jorge e Anderson, que acaba influenciando também na própria saúde do servidor. Ontem a gente estava vendo a apreensão no rosto das servidoras aposentadas mais antigas, né? Porque esse valor hoje passou a fazer parte do custeio da família, né? Verdade. As pessoas, nós aqui em Petrópolis, doutor Jorge, não temos plano de saúde, não temos nenhum tipo de vale-refeição ou ticket de alimentação, temos um vale-transporte irrisório, né? Bem restrito, que a gente não recebe em alguns dias do mês. Então, isso acaba deixando a pessoa contando com isso daí como função mesmo para manutenção da família. E isso causa uma preocupação muito grande, né? Acaba afetando também a saúde desses servidores. Ô Anderson, e qual é a movimentação que a Câmara está fazendo em relação a isso? Bom, Rose, ontem a gente realizou aquela audiência pública, né? Fizemos uma audiência pública, você estava lá, tinham outras áreas dos servidores que representam a categoria. A Câmara vai defender o servidor, ela vai defender a lei. A Câmara não foi citada ainda, a Câmara é a representada no processo, ela tem que se posicionar. O desembargador agiu de forma muito coerente, na minha visão, porque o prefeito entrou com essa ação, Rose, dia 14 de julho, e ele já queria a liminar para já no mês de julho não pagar. Suspender o pagamento. Já no mês de julho, porque tinha um impacto em cima do 10º. Então ele já queria economizar no salário dos servidores e também o impacto do 10º. O desembargador ele fez o quê? Ele falou, olha, eu não vou decidir nada enquanto não ouvir a Câmara, que foi votada na Câmara por unanimidade. Em 2012 eu não era vereador, mas a lei... Nós estávamos lá e foram 15 votos. Você estava lá, né? Tem alguns colegas meus de hoje que estavam lá na outra legislatura e que disseram isso lá na Câmara. Então, ou seja, agora a Câmara montou uma comissão, que o CEP é parte da comissão. Nós estamos montando uma comissão lá de servidores com a coordenação do jurídico da casa, doutor. Nós vamos montar uma linha de argumentação. Então, a Câmara vai montar a defesa dela em cima da lei e a gente começou a pesquisar em vários lugares do Brasil, entraram com ações iguais a essa. E os servidores ganharam em todas. Então, nós vamos pegar essas jurisprudências e vamos
colocar na ação, dizer, olha, a única que eles colocaram na ação, na inicial, é de uma ação, parece que de Magé. O que aconteceu em Magé? O prefeito fez o seguinte, o servidor que ficasse um dia na função poderia incorporar os 100%. Pô, isso é um absurdo. O sujeito não chegou nem a contribuir. E eles fizeram o seguinte, para ajudar os servidores lá, o que a turma fez? Olha, tu vai ficar na função de secretário 10 dias. E depois você 10 dias e depois você 10 dias. Então, num mês, tiveram 3 secretários numa pasta. E aí todos os 3 incorporaram. Sim. Obviamente isso é um absurdo. Essa ação que eles juntaram, nós também somos contra, não somos a favor de um absurdo desse. Mas não é o nosso caso aqui. Eu acho importante ressaltar, Anderson, a questão que foi colocada ontem também, que nós não estamos falando em Petrópolis de super salários. Não, né? Não é o caso de ter gente aqui que está incorporando 10 mil, 15 mil. Está incorporando o que ela contribuiu a vida inteira. Né? Para o IMPAS. Para o IMPAS. Para o Instituto. E assim, Rose, o que a gente vê na ação, né, do Bom Tempo é uma grande maldade. Porque o que ele faz? Ele vai buscar o dinheiro de quem está aposentado, como você disse agora. Eu hoje, na sexta-feira, eu monto meu gabinete de rua e conversei com algumas colegas aposentadas da educação e elas disseram o seguinte, vereador, eu estou aposentado há 15 anos. Eu fui 30 anos, fui professora e diretora. Eu contribuí. Sim. E eu estou agora, eu estou com um plano de saúde, eu preciso do plano de saúde. Como é que eu vou fazer? Até porque a prefeitura não nos oferece nenhum tipo de assistência de saúde. Tinha antigamente a Caixa, né, de assistência, há muitos anos atrás, mas a Caixa... E nós não podemos contar, inclusive, com uma saúde pública que esteja em boas condições também no nosso município, né? Porque o nosso grande problema é esse. A nossa luta é pela saúde pública de qualidade. Só que ela inexiste no nosso município, como em tantos outros municípios. Então, o servidor hoje tem nada, não pode recorrer a lugar nenhum nessa questão. E aí o plano de saúde, pela hora do preço que está, né? Se a pessoa perde a gratificação, perde o plano, perde a condição de alimentação. Muitos, Rose, compraram casa financiada na Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, ela empresta de acordo com o seu salário. Muitos estão no consignado. Sim. A pessoa vai no banco, o banco libera a margem de acordo com o teu salário. Aí vem o cara e tira 50%, 40%, sei lá quantos por cento, porque de acordo com o servidor é até mais de 50%, Sim. em muitos casos. Né? E aí como é que você faz? Você não paga o empréstimo no banco, você vai ficar com o nome sujo, você não paga a casa própria, você não paga o plano de saúde, ou seja, é uma situação que o Bom Tempo criou de muito medo na categoria e pior, as que estão hoje ficam desestimuladas. Claro. Você é diretora, você tem uma série de responsabilidades. Né? Se acontecer alguma coisa com o aluno, a responsabilidade é da diretora. A verba da escola, a responsabilidade é da diretora. A alimentação, é tudo a diretora. O único alento que ela ainda tem é o quê? Poxa, eu vou levar isso na minha aposentadoria. Então, assim, eu estou tendo um sacrifício maior agora, mas lá na frente eu vou ser recompensado. Com uma ação dessa, você desestimula todo mundo. Agora, já está uma dificuldade. Já está ruim. Né? Já está ruim, mas com uma ação dessa. Fala, Antônio. Agora imagina, Rose, que nem o doutor Neiva falou ontem, uma diretora de 40 anos. Aquilo é um absurdo, né? Foi o que mais me deixou chateado. Gente, essa situação que o Antônio está falando é da Luísa, diretora que foi lá, diretora lá do Cuiabá, Vale do Cuiabá. Um abraço para a Luísa. Luísa foi diretora e carregou aquela escola durante 40 anos. Não foi 1 ano, 2, não, 40 anos. E agora a prefeitura está processando, querendo tirar a gratificação da Luísa, não deixando que ela incorpore, tá? Pessoalmente, abriram um processo só para a Luísa. Questionando a incorporação dela. Então, gente, quer dizer que a Luísa agora é o problema da prefeitura, é a fonte da falta de dinheiro da prefeitura, ganhando o salário que a gente ganha.
Gente, isso é uma vergonha, perseguir uma servidora do valor da Luísa. De qualquer um já seria uma vergonha. Bem que, como o vereador falou, né, Rosa? É um período, você trabalha, né, um período para poder incorporar uma parte, né, você precisa trabalhar 10 anos para incorporar a outra parte. Né, e que às vezes as pessoas falam, poxa, mas eles também, né, querem que incorpore assim. Não, né, até ontem foi dito na Câmara, né, que esse Estatuto Novo ele ficou mais restrito, né, Sim. exige que... Né, não é qualquer um que incorpora qualquer coisa a qualquer tempo. Fala, doutor Jorge. Então, estou perplexo aqui com essa situação. Tá ligado? Eu estou perplexo com essa situação. Na verdade, hoje a Organização dos Trabalhadores ela luta exatamente para que não haja uma diminuição, né? Não só na qualidade do trabalho, nas condições de trabalho, mas também na remuneração. E, na verdade, independente da discussão jurídica, aqui a gente tem uma discussão de atentado concreto à dignidade da pessoa humana. Quando a pessoa se aposenta, subentende-se que ela precisa de muito mais necessidade que as políticas públicas, inclusive, não proporcionam. Sim. Né? Então, um plano de saúde de um aposentado hoje, de uma pessoa de 55 de 55 em diante, não, a gente não está falando aqui de menos de R$ 1.500. A gente, muito mais do que um salário mínimo. Né? Os remédios, onde o Estado e o empregador deveria olhar de forma mais generosa para essas pessoas, produzindo políticas públicas de melhor idade, e legislativa, no sentido de proteger, né, esse servidor que tanto serviço prestou à comunidade e ao ente público. Não, isso penaliza. Isso é digno, sinceramente, de uma representação, até do próprio governo brasileiro, da justiça brasileira, se, obviamente, o Estado brasileiro ele não vai compactuar com isso, e os desembargadores, pela explanação aqui do vereador Anderson, pela colocação do vereador Anderson aqui, a jurisprudência dos tribunais em todo o Brasil tem se manifestado contrariamente a essa situação. Foi uma situação esporádica em Magé, uma situação isolada em Magé, que maliciosamente foi colocada como jurisprudência, que não se encaixa na hipótese da discussão aqui. Não tem nada a ver com a nossa situação. Exatamente. Mas realmente, infelizmente, é uma situação vergonhosa. Né? E o doutor Jorge, a gente acha que não pode ficar pior, né? Mas no final da inicial, o procurador, o Marcos e o Bom Tempo, que os dois assinaram a inicial. O procurador colocou lá, e não de forma insinuativa, não, de forma textual: quem incorpora é imoral. Segundo ele, o estatuto do servidor atenta contra a moralidade, a impessoalidade. Ele chamou um servidor que trabalhou 20 anos, 30 anos, que contribuiu e que incorporou de forma legítima de imoral. Isso está na inicial. E não é nem... Ele não usa nenhuma forma... Não, é um textual. Não é uma forma velada. Ele não deixa entender, não. Ele escreve isso na inicial. Então, ontem até o debate, quando o nosso advogado lá, o doutor Leandro, mandar um abraço para ele, quando o doutor Leandro leu o texto da inicial, foi um alvoroço dentro da Câmara. As pessoas ficaram revoltadas. As pessoas ficaram revoltadas. O debate, até eu vou te falar, uma boa parte dele foi em cima disso. Do que é moralidade, né? Do que é o conceito da moralidade. Porque, na verdade, um sujeito que faz isso com um trabalhador, imoral é ele, pelo menos na minha visão. Eu fui do movimento operário há muitos anos, e nós temos convenções, né? muito tempo de luta, muito tempo de movimento sindical. Nós temos convenções da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário. Sim. E que você tem que respeitar, porque tem força de lei. O Brasil assinou, o Lula, inclusive, assinou mais algumas na época dele. Aí o sujeito entra na prefeitura, ele deu incorporação,
Ele deu. Sim. Já nesse mandato agora, algumas, eu tenho o Diário Oficial lá, e agora, com 10 anos e meio de mandato, né, porque é isso que ele tem, ele diz, não, isso aí é um absurdo, Esse isso é uma estatuto não imoralidade, vale mais, não. esse estatuto não vale mais, e todo mundo que trabalhou e que tem direito, agora virou imoral. E eu tenho que acabar com isso. E nós temos na prefeitura 520 cargos em comissão, que rapidamente eu faço uma lista aqui de uns 150 que acaba o eleitoral do Bom Tempo, Sim. que não trabalham. Aí, quer dizer, o servidor que segura a prefeitura, né, porque assim, gente, eu já fui do executivo, eu sou vereador, a máquina roda sozinha. A máquina roda. Se não tiver amanhã o diretor tal, o político tal, a máquina vai funcionar, as pessoas vão continuar atendendo, as escolas vão continuar funcionando. Contanto que os trabalhadores da ponta estejam lá. Estejam lá. Quem segura a máquina administrativa é o servidor, não é o político. O político está ali, ele foi eleito de forma legítima para gerir essa máquina. Temporário. Temporário. Eu tenho prazo de validade. O meu prazo de validade é 4 anos. É 31 de dezembro do ano que vem. A gente sempre coloca Entendeu? isso aqui, Anderson, que o servidor tem essa diferença, né? Os políticos, os gestores, eles têm um prazo determinado. Nós temos o tempo de servidor não, validade. o servidor é de carreira. Ele entra para a prefeitura e ele pode ficar até a aposentadoria. Pode sair antes, se ele quiser, mas ele pode ficar numa carreira até a prefeitura. Isso aí, essa ação do prefeito, é um ataque à nossa carreira. Porque carreira é quando a gente trabalha a vida inteira e vai se aposentar com os benefícios que a gente conseguiu nessa carreira. Ele está querendo tirar isso, cortar os benefícios da nossa carreira. Ele tira, Rose, de quem está aposentado, de quem está recebendo hoje, e ele tira a perspectiva, que isso é um grande mal. Porque assim, ele tira a perspectiva da pessoa melhorar na carreira. Sim. Porque nós não temos, a educação ainda conquistou o plano de carreira de salário, ainda é um pouco mais organizado. Mas se a gente for olhar no quadro geral da Nenhuma prefeitura, outra secretaria tem plano. não tem. Então, assim, não tem um plano de carreira de salário, não tem o salário digno. Então, uma das coisas que ainda é um alento do servidor São as funções. são as funções gratificadas. E ele com essa ação, ele tira o horizonte da pessoa. Exatamente. Entendeu? Gente, nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.